Viaje no tempo com Paulo Júnior e Leandro e a mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora na Central 3. Pela primeira vez o meu time de botão vai ao Egito. Inédito. A gente tenta fazer com que todos os nossos meus times de botões, aí com a permissão do plural torto, errado de propósito, nunca repetir. Certa vez a gente repetiu, né? Repetiu sem saber. E aí a pergunta, né? Por que o subconsciente é tão desprezado, né? Uhum. Porque em algum lugar a gente sabia. É verdade. Em algum lugar a gente sabia que estava repetindo. Gravamos um programa com a mesma história de um programa outrora publicado. E aí o camarada vem falar com a gente... E a memória é tão ruim que eu já esqueci. Ajax. Muita gente fala com a gente de trechos, né? Aí eu falo para as pessoas, cara... Nossa, aquele programa, você falou aquela coisa lá... E, cara, a gente não consegue lembrar nem... A gente conseguiu fazer o mesmo programa 2 vezes. Então, você imagina trechos de programa, né? A gente esquece metade do que a gente fala. Será que foi a mesma pessoa que pesquisou os dois? Será que eu pesquisei os dois do Ajax? Eu acho que seria demais, né? Cara... mas é possível. É muito possível, né? Aliás, Paulo, você tá lendo um livro interessante sobre a psique, né? Só que não a nossa, né? Pô, que loucura de livro, hein? A vida secreta dos animais, os corvos monogâmicos, os cavalos tímidos. Cavalo é tímido? A justiça das éguas. Égua é um bicho muito justo. E a prova de que os bichos, né, têm sentimentos parecidos com os nossos, né? Espero que ele explique como que a égua exerce o seu senso de justiça. A tese é de que não há, segundo o autor, nenhum motivo para pensar que esses bichos, a gente veio meio do mesmo lugar. Não tem nenhum motivo para você pensar que dor é uma coisa pra gente e pro porco é outra. Uma porrada na cara do porco. O porco fica puto também, não é? Sabe? Quando você dá um tapa na cara do cachorro, ele tá puto. A diferença é a lata. Mas muito interessante. Eu gosto muito dos animais, viu? Gosto muito dos bichinhos. Alô, Luísa Mel, cadê você? Da Luísa Mel não gosto muito não, mas gosto dos animais. Ela andou pisando na bola também, né? Eu não acompanho, falei só qualquer coisa, mas eu tô com os animais. E a da Belpesse, você gosta da Belpesse? Não sei, não tenho a mais vaga ideia de quem é esse. Não sabe mesmo. Quanto tempo a gente perde, cara, com nada, né? Nossa senhora. Minha nossa, outro dia eu fiquei um tempão, cara, lendo um texto sobre como o Louro José explica a irritação do brasileiro ao longo dos anos. O Louro José tá mais áspero. Tá mais sem paciência. A maldita polarização chegou na porra do fantoche. Do fantoche não, como é que chama isso? Manequim, sei lá. Sei lá que é isso. Que loucura, né? Ventrílogo. Já tentou ser ventrílogo? Não, você falar tá louco. sem mexer a boca? Não tenho a mínima condição. O Al Hilal de 2012 e 2013. Não é o Al-Ali? Eu falei Al Hilal? Falou Al Hilal. Oh, meu Deus do céu, hein? Já comecei bem. Pelo menos eu não cometi. Não são rivais, né? São inclusive de países diferentes. Pelo menos você não começou com o El Chan no Egito, né? Eu poderia ter feito isso. E aí eu levantava e ia embora. Para falar do Al-Ali de 2012-2013, região, assim, segundo eu, né? Eu, Leandro, o Al-Ali é um dos 5 maiores times do mundo. Mas isso é uma discussão, inclusive... Quais são os 5? Os 5 são Celtic, Penharol ou Boca. Aí você pode... já começa com asterisco a lista. Porque eles são iguais, né? Entendi. Santos, Al-Ali... E quem é o meu quinto? Liverpool. E o Liverpool, exatamente. Esses são os meus 5. E o Palmeirão? Palmeirão é top 60. Top 60? Pô, tô mal, eu torço pra um top 60. Mas tá bom. Tá bom. E por que o Al-Ali? É porque o Al-Ali é um time muito representativo e popular em uma região que é doente por futebol.
Então esse time é muito bancado por muita gente. Quando ele está bem, muita gente fica feliz. E no nosso programa hoje a gente vai falar da última vez que o Al-Ahly conseguiu façanhas continentais, o que, por si só, já seria história o suficiente. Mas como a gente não conhece bem dos atletas, de como jogava, contextos de campo, porque pouco recebemos de informação, não passa na Band de quinta à tarde o campeonato africano, né? Muito menos o egípcio, essa história também será contada através do que acontecia na região e no que representou, do quanto representou esse Al-Ahly, representou para o seu torcedor e para o seu povo quando foi bicampeão africano. Agradecimento imenso ao Leandro Stein. Monstro! Leandro Stein, o senhor é uma covardia. O senhor é uma covardia. Quem sou eu pra torcer pra alguém morrer, né? Mas às vezes eu torço pra morrer um jogador só pra ler o obituário do Stein. É bom demais, viu? É bom demais o Stein. O obituário do Stein é bom demais. Ele é o autor intelectual deste programa, ajudou demais a gente com a pauta, com detalhes de contexto, com aquela coisa, né? Ó, tem uma casca de banana ali, foge. Não, o Stein, você manda aquele EAE no Zap e volta uma folha de almaço com firma reconhecida. Não é pouca bosta, não. Não é, realmente. Brigadão, viu, Leandro? Meu xará. No começo da década, louco. Estamos em 2019. Estamos em 2019. Né? No começo dessa década é 2011. 2011. Alguns 12. acham que é 2010, mas não, né? Depende do ponto de vista. Não. Mas enfim, no começo dessa década que a gente está hoje, tempo de gravação, o Mubarak, presidente egípcio, foi derrubado pelos protestos que simbolizaram a Primavera Árabe naquela região. Ele foi deposto de um governo de 3 décadas, o que já dá a medida do quão pouco democrática era essa rotatividade, ou na verdade a não rotatividade da cadeira. Isso aconteceu em fevereiro de 2011, ano no qual o Al-Ahly conquistaria um absurdo heptacampeonato egípcio, 7 na sequência. Era um time sem concorrentes no futebol local e nessa era de 7 conquistas já tinha faturado a Liga dos Campeões Africanos em 2005, 2006 e 2008. 3 das 6 que o time tinha na estante naquele ano de 2011, ou seja, era uma época de hepta e um período de 3 Champions. Ih, rapaz, a minha voz... Os conflitos, eu disse melholau. Os conflitos no país, claro. Repita. Melholau. Os conflitos no país, claro, eles mexiam com tudo, né, ao redor do futebol local, inclusive com a vida das pessoas, com o ânimo da galera, de todos os egípcios. Um ano após a queda do Mubarak, portanto, a gente está falando aqui, estamos situados em fevereiro de 2012, o Egito viu acontecer em seu campeonato local um dos maiores desastres da história do futebol. O desastre de Port Said, que acabou vitimando 79 pessoas, né? Foram 79 mortos ao todo e mais de 1.000 feridos, 72 torcedores do Al-Ahly. Acho que a conta demorou para esse número, muita gente no hospital, né? Esse número demorou para estabilizar. A torcida do time local, o Al-Masry, invadiu o campo no fim da partida e atacou os torcedores do Al-Ahly que estavam do outro lado do estádio. Para tal ataque acontecer e ser efetivo, o portão de saída da torcida visitante estava fechado, o que dava toda a impressão de que era um ataque orquestrado com gente poderosa. Também esse ataque, essa coisa orquestrada ficou perceptível porque a torcida da casa estava bastante armada, né? Tinha faca, armas brancas, vários instrumentos ali que machucam. E havia antes da partida uma faixa na arquibancada escrito "Nós vamos matá-los", exibida antes mesmo do apito final. E parece que ninguém tirou do simbólico o significado da faixa. Muito se falou na época sobre a atuação passiva, praticamente cúmplice, da polícia na tentativa de proteger os atletas em campo nessa grande invasão de torcedores armados e mal tentaram diminuir
todo esse caos. Colocaram fogo em vários lugares do estádio e no meio do corre-corre começaram a ser vistos já os cadáveres, a maioria pisoteados, uma coisa horrível e por ter sido tão brutal, vale a gente tentar explicar um pouco do contexto que levou até essa sequência de cenas tão pesadas. O Al-Ahly tem origem operária, é um time popular, muito popular em todo o país, mas principalmente na capital, Cairo, né? A capital do Egito, que é Cairo. E durante a Primavera Árabe, foi cena bastante comum a imagem de manifestantes com camisas ou até bandeiras do Al-Ahly durante confrontos com a polícia e outras autoridades. A associação entre a torcida do Al-Ahly e o Levante Popular não era uma coisa oficial, mas parecia sólida, pelo menos na cabeça da população, no imaginário das pessoas. E no aniversário de 1 ano da queda do Mubarak, portanto, nessa semana dessa tragédia, a ideia era que nem a rodada fosse ter. O campeonato egípcio era para nem ter rodada, porque já imaginavam que haveriam manifestações que terminariam em conflito. Para evitar as manifestações, cancela o jogo, mas pressionar a federação, falar, não, vai ter jogo, vamos pôr a bola para rolar, não sei o quê. A federação cedeu e acabou acontecendo o que aconteceu com a bola em campo. Tava tudo certo, mas foi esse, no fim das contas, o presente de 1 ano da queda do líder do Egito. 79 mortos em um estádio. Pelo Partido de Liberdade e Justiça, que se manifestou pouco depois da tragédia, o ataque foi sim obra de Mubarak, tanto na organização armada na torcida rival do Al-Ahly, quanto na orientação a deixar a polícia bastante passiva, né? Polícia essa que 1 ano antes, quando ainda defendia Mubarak no poder, mostrou ao mundo que sabia muito bem ser violenta, ser repressiva, caso fosse necessário. Depois da Revolução ter sucesso, misteriosamente no estádio, em outros acontecimentos sociais, a polícia passou a oferecer inoperância, passou a ligar um foda-se ali para a segurança pública e, ao que tudo indica, uma célula na torcida e até no clube do Al-Masry topou se alinhar ao Mubarak 1 ano depois de sua queda para tocar essa caótica jornada aí diante do Al-Ahly. Para a gente tomar uma água, fazer um sobe-som, a imprensa internacional, a Espanha no caso, falando um pouquinho da tragédia enquanto ela acontecia. Podemos decir que a estas horas hay 74 muertos, 248 heridos por estos disturbios, por esta estampida de aficionados y además el Ministerio de Interior de ese país, de Egipto, ha confirmado que hay 47 personas detenidas y ha dicho que siguen las investigaciones y que no descartan que haya más detenciones. Por otra parte, han defendido la actuación policial. Había 13.000 espectadores, 20 brigadas de policías antidisturbios y dicen textualmente que han actuado con sabiduría para llevar el partido a un buen puerto. Bueno, los problemas surgen, ¿por qué, Diego? ¿Cómo nace esto? Bueno, ¿por qué? Porque hay vándalos en todas partes, pero... Este es un partido... O camarada aí começou... Tava o espanhol, tava beleza. O cara começou a falar naquele espanhol, não quero que você entenda. Aí a gente tira. Uma das imagens mais horríveis da noite aconteceu no vestiário do Al-Ahly. Os atletas estavam ilhados lá dentro, junto de torcedores, dirigentes. Quem conseguiu correr para o vestiário, correu. E os atletas do heptacampeão egípcio acabaram tendo de lidar com torcedores feridos que entraram lá dentro e pelo menos um agonizou, sem socorro, sem ter para onde ir, morreu ali mesmo, na frente dos jogadores. Enquanto do lado de fora, uma tropa de choque chegava para tentar garantir alguma segurança, porque a polícia que estava lá, pelo jeito, não seria ela a dar essa segurança. Mohamed Aboutrika. Então, olha o homem. Olha o homem. Com 33 anos na época, formado em filosofia na Universidade do Cairo, um jogador diferenciado, de toque de bola refinado, craque do time, afirmou ainda naquela semana, pós-desastre, que encerrou a carreira. Falou, ó, não quero, tô muito chocado, pra mim o futebol tô fora dessa. E o Aboutrika, que por 9 anos defendeu o Al-Ahly, será um personagem central aqui da nossa história, já que além de craque de bola, foi também muito participativo nos levantes e na voz popular
que precisava encontrar representatividade. Os jogadores, o Abutrika, entre eles, só deixaram o vestiário um bom tempo depois, com a ajuda de helicópteros do Exército. Os vestiários viraram pequenas enfermarias e antes esse tivesse sido um fato isolado, mas a violência foi presente em outros jogos do campeonato lá do Egito, que via times, inclusive, se retirando da competição diante de promessas de mais violência para as próximas rodadas. O primeiro-ministro egípcio, Kamal El Ganzouri, que também era da diretoria da Associação de Futebol Egípcia, a CBF deles, se demitiu com o caso, né? Falou, caiu, né? O cara caiu, ficou insustentável. O governador e o secretário de segurança da cidade de Port Said também caíram. E os chefes da polícia da cidade ganharam voz de prisão, declarados de antemão culpados pela passividade de seus comandados. No clube, no Al-Ahly, o técnico português Manuel José pediu demissão, falou, não tenho mais clima para continuar por aqui. E o Abutrika, como a gente já citou, falou que acabou a carreira, mas teve também a companhia do Emad Motab e do Mohamed Bakarat, 2 jogadores, inclusive, de seleção egípcia, jogaram Copa Africana de Nações. Os 3 falaram que estavam fora do futebol. Falemos de bola um pouco. Sim, considerando que semanas após a tragédia, a Libertadores, a Champions League lá dos africanos começou, ainda com o Al-Ahly bastante abalado e publicamente ofendido com a impunidade por parte da federação, que se limitou a simplesmente suspender o Al-Masry e interditar o estádio sem grandes sanções. O Berekum Chelsea era o campeão ganês, o Raja Casablanca, campeão de Marrocos, Mazembe vinha do Congo, o Esperance da Tunísia. Tudo time que, vez ou outra, a gente já ouve falar por aqui. O Al-Ahly estreou na segunda fase do mata-mata, bateu o Café Etíope, ou Ethiopian Coffee. Ah, o Etiópia Café Coffee. Etíope, né? O Café Etíope. O Café Etíope foi brincadeira tua, você me pegou aqui no texto. Eu só traduzi, né? Etiópia Coffee, por 3-0 no jogo de volta, depois de 0-0 na ida. Na nova fase de mata-mata, um duelo contra o Stade Malien, do Mali. Vitória dos caras na ida, 1-0. Virada na volta, 3-1 para o Al-Ahly. Os 3 gols da virada foram marcados por Abutrika, num jogo que lhe serviu também como catarse e como desabafo por tudo aquilo que vinha acontecendo. Afinal de contas, voltou atrás, não encerrou a carreira. Seguiu para jogar a Copa dos Campeões. Pegou um agregado 0-2, o Al-Ahly precisava de 3 para continuar e ele fez os 3 gols. E sabe o que é o louco, Paulo? Com o campeonato egípcio suspendido, se ele não marca esses 3 gols, o Al-Ahly não joga mais no ano. Cai fora da Copa dos Campeões. Não tem campeonato egípcio, né? Então ele termina a temporada. Exato. Chega a fase de grupos da Champions Africana, que funcionam como uma quartas de final, né? Fase de grupos, são 2 grupos de 4, classificam 2 de cada grupo. No grupo do Al-Ahly tinha Mazembe, Berekum e o rival Zamalek, o rival de Egito. Estreia com 2-1 sobre o Mazembe. Será que era o goleiro pula-pula lá, o Bundinha? O Bundinha. Qual que é o nome? Sei lá, Muzafa. Não, é Balaba. Fugiu. Gol do Nagy. Gol do Al-Ahly foi do Nagy aos 47 do segundo tempo, ou seja, já estreou na fase de grupos também no sufoco. Que diaba! Isso, que diabo. Eu roubei aqui, porque você joga goleiro, mas já completa, goleiro Mazembe comemorando. E já com a lata do que diabo, que tinha um cabelo tipo Taribo West, né? Uma trança pra cima. Né? O cara é um insulto ambulante. No sufoco também, mas aos 35 do segundo tempo, deu Al-Ahly contra o Zamalek na segunda rodada, no clássico egípcio. Gol do Abutrika, que afinal não encerrou a carreira. Estes jogos que a gente está falando aqui, a fase de grupo, são em julho e agosto de 2012. Ao fazer 4-1 no Berekum em casa, na rodada 3, o Al-Ahly fez 9 pontos, 3 jogos, 9 pontos, tô tranquilo, o retorno foi só para administrar. 2 empates, 1 derrota,
nada a reclamar, o time administrou o bagulho e se viu na semifinal da bagaça. O rival era o Sunshine Stars, da Nigéria, e na partida de ida, lá na Nigéria, puta de uma loucura, meu. 3-3, o Al-Ahly chegou a tá ganhando de 2-0, sofreu empate, fez 3-2 e levou outro empate no final. De toda forma, um resultado bom para o jogo de volta, que foi vencido por 1-0, gol do Gedo aos 28 do primeiro tempo, passava pelo rival nigeriano na semifinal. Vamos lá. O Al-Ahly, Ekrami era o goleiro, Fatih, Gomá, Shedi, Naguib, Gali, Ashur, Barakat, outro que não abandonou carreira, coisa nenhuma, Abdallah El Said, Sayed Hamdi e Gedo no ataque. Depois entrou o nosso herói, o Abutrika. O Sunshine Stars, comandado por Sam Ogunbot, Ayodele, Obabona, Osavi, Ado e Osasco. Osasco. Ebitogua, Abi também, Ajane, Azuka e Olorundare. Bom time nigeriano que parou nas semifinais pro nosso retratado Al-Ahly. Vamos com gol, porque o Al-Ahly tá chegando na final da África, irmão. يعني حتى تتوقف بقى طموحات هذا الفريق. لمسه حلوه قوي، وادي التحركات وفايق الاهلي النهارده، وادي جدو، سلام يا سلام يا جدو، يا سلام يا جدو، يا سلام يا جدو. ادي امامنا محمد ناجي جدو بفورمه بقى افريقيا 2010 باداء رائع بهدف تقدم اهلاوي ياتي في هذه اللحظات. Não dá para entender quase nada do que o narrador fala, mas deu para notar, né, Paulo, que o gol é muito audível, as pessoas comemorando no campo. Por quê? Porque o estádio estava fechado, jogo com portão lacrado, portão fechado, arquibancada vazia. E olha que ainda temos que comemorar que teve jogo, né? O jogo começou 30 minutos depois do horário previsto. O time nigeriano foi interceptado, o ônibus do time, né, algumas vezes no caminho para o estádio, porque a torcida do Al-Ahly estava nas ruas. Se eu não posso entrar no estádio, eu vou tumultuar lá fora. E tumultuou, conseguiu tumultuar o ambiente, quase que os camaroneses não chegam na cancha. Na final, o Esperance, da Tunísia, seria pedreira, time de boa campanha que decidiria em casa, e o jogo de ida no Cairo teve torcida local, mas o número de policiais ao redor do campo era absolutamente surreal, muita gente prezando ali pela segurança da ida da final, e dentro das quatro linhas o Esperance vencia como visitante, vencia lá no Egito, criava as melhores chances do segundo tempo, mas tomou o gol de empate a 2 minutinhos do fim. Um pecado para quem quer o título, desperdiçou a vitória. O Al-Ahly se livrava daquela derrota na ida, segurava 1-1. مراوغة أولى والمراوغة الثانية والتسويق والتعادل بين الأهلي والترجي، التعادل بين الأهلي والترجي 1-1. السيد حمدي grande, forte, imenso Al-Ahly fez partida de volta com a camisa, fez um jogo muito diferente desse sufoco que foi o jogo de ida e boa parte da campanha, né? Abriu 2-0 bem antes do apito final, foi campeão sem a gravata apertar. Chegou até a sofrer um gol perto do apito final, mas os minutos finais desse jogo eu assisti, hein, Paulo? Tranquilo, não teve... Sossego. Não teve bololô, tava tudo certinho. O Al-Ahly foi campeão na Tunísia, em solo tunisiano. Inclusive o time do Esperance jogou com Ben Cherifia, Hikri, Sherman, Ben Mansur e Morreli, Haged, Boazi, Akouad e Zouag, Mskani e Nijeng, o técnico Malou. O quadro campeão com Ekrami, Fatih, Goma, Naguib, Gali, Ashur, El Said, Soliman, Chokri, Handi e Gedo, que fez mais um. O Abutrika entrou no decorrer da partida, ao longo do segundo tempo, os gols de Gedo e Soliman.
que deram a taça para o Al Ahly, campeão africano. A gente tem mais um sobe-som, né, Paulo? Temos um sobe-som aqui, vamos ouvir a final. فيما نذكر قانونيا المباراة ستلعب الخواتيم، هذا متفق عليه هو كرة ترجع للنادي الأهلي، ترجع الكرة مرة أخرى لوية السيد حمدي خطيرة جدا، السيد حمدي والهدف الأول النادي الأهلي عن طريق ناجي جدو في وقت قاتل في الدقيقة 43 النادي الأهلي يتقدم 1-0 ويقلب مصير البطولة. 1-0 للنادي الأهلي على توغل من اللاعب سيد حمدي. O Abutrica ainda perdeu um pênalti. Registre-se, a festa de campeão, claro, veio junto de uma ideia de que o clube ia dedicar a conquista aos torcedores mortos lá em seu país. Na prática, não foi exatamente assim que aconteceu. No meio da campanha, no início da temporada local egípcia, parecido com a Europa, começa ali em julho, agosto, a estrela Abutrica, que seguia jogando, acabou suspensa pelo próprio clube, além de tomar uma multa em dinheiro e perder a braçadeira de capitão. Tudo porque a torcida do Al Ahly invadiu a Federação Egípcia, exigindo punições ainda por aquela tragédia e, temendo mais violência, o Abutrica se retirou da Supercopa Egípcia, que abriria a temporada. A relação estava complicada entre o líder e a diretoria. Essa Supercopa Egípcia, inclusive, foi o único jogo que aconteceu no Egito no ano, desde da tragédia, né? Não teve o Campeonato Egípcio, mas a Supercopa, por alguma razão, teve. A Abutrica não quis jogar, por isso pegou banco, por isso perdeu a faixa. Mas estava lá, perdeu o pênalti, mas sem aqueles 3 golzinhos na primeira fase, nem isso teria. Então, havia uma certa relação entre clube e federação, né? Entre o Al Ahly e a Federação Egípcia, na qual os atletas tinham peso perto de 0 e os torcedores ainda eram tratados como indesejáveis, perigosos, enfim. Seja como for, a festa do Al Ahly na Tunísia teve camisas com o número 72, em alusão aos torcedores mortos, e uma série de declarações em homenagem aos torcedores vítimas em Port Said. Era a 7ª Champions League do Al Ahly, fez história no clube, talvez, embora não pareça, porque a campanha estão descansados, né? Não tem maratona, enfim, se prepararam só para isso, talvez tenha sido a mais difícil, sim, e certamente a mais simbólica e uma das mais difíceis de ser conquistada. Inclusive porque com o futebol parado era complicado manter a atividade do elenco, o foco, nas costas desse elenco estava também uma certa pressão pela vitória, exatamente pela tragédia que rolou no campeonato local. Enfim, estava todo o continente de olho no desempenho do Al Ahly nesse torneio. Quem ganha o campeonato africano joga o quê, Paulão? Mundial de Clubes, aquele de manhãzinha. E foi de manhãzinha que o Brasil acordou para assistir Corinthians e Al Ahly. Aí Danilo e Fábio Santos, sempre os dois, sempre tocando, e outra vez no lateral. Repare que no braço esquerdo ali, depois a gente fala, que o Corinthians chega na área, a torcida vem junto, o Emerson tenta o cruzamento, é novo escanteio para o Corinthians. Ali o que se chama o fumo preto, quer dizer, aquela tarja preta, joga de luto o Egito, muitos e muitos problemas, muitas mortes, uma sequência de fatos que vem acontecendo durante todo esse ano, então joga de luto o time egípcio. Ali mais uma vez a discussão é sempre com o Fati, Arnaldo. Primeira vez foi do Fati com o Paulinho, agora do Fati com o Emerson. O Douglas vai para a cobrança, mais uma vez, sempre ele no escanteio. São 5 do Corinthians na área, bateu curto. Fábio voltou no Douglas, não vindo a posição de impedimento não. A enfiada de bola para a área, olha o Corinthians chegando, olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! O Coringão seria o campeão do mundo, venceria o Chelsea na final. Esse jogo foi 1-0. O Al Ahly, Ekrami, Fatih Gomá, Naguib e Kenawi, Rabia, Ashor e Said, depois Abutrica,
Soliman, Hamdi e Guedo, depois Meteab. Cássio, Alessandro, Chicão, Paulo André e Fábio Santos, Ralf, Paulinho, Danilo, Douglas, Emerson e Guerreiro. Entraram Jorge Henrique, Romarinho e Guilherme. Trívia, hein? O Guilherme entrar é trívia. O Guilherme entrar no Mundial. O Guilherme Lusa, né? É, Guilherme Andrade. Técnico Tite. E a polêmica, né, de joga Douglas, joga Jorge Henrique, isso rendeu muito à época. O Al-Ahly vendeu caro a derrota para o time paulista, ainda mais porque não tinha um dos seus principais jogadores. O Gali, com uma lesão no joelho, ele ficou de fora. Antes desse jogo, o Al-Ahly bateu o Sanfrecce Hiroshima por 2-1 e com o gol da vitória marcado pelo Abutrica, ele mesmo, já habituado ao banco, veterano, né? Entrava para jogar, não jogava todo o jogo pela idade e com um pouco fora de forma pelo que estava acontecendo tudo, mas com a representatividade imensa. Gol marcado por Abutrica no segundo tempo e após essa vitória sobre os japoneses, o Abutrica disse, abre aspas, o mais importante é vencer o jogo, estamos aqui para entreter as pessoas. Disputar essa semifinal contra o Corinthians é uma grande oportunidade por causa dos problemas que estão acontecendo no Egito, por não estarmos disputando uma liga. Nós estamos mais motivados para buscar a vitória por conta do que aconteceu em Port Said e por causa dos nossos mártires. Fecha aspas. O Al-Ahly perdeu do Monterrey a disputa do terceiro lugar, 0-2, encerrou assim um Mundial que passou por essas partidas que a gente citou, o ano, né, que passou por essas partidas Mundial, e mais um joguinho pelo Campeonato do Egito, ou seja, um ano de poucos jogos, né? Um ano que o calendário local estava abalado por tudo que aconteceu, que a gente contou mais no começo. Começa 2013 e o segundo ano da nossa história aqui, né? E um ano que começou com outras tintas. Se a reclamação era falta de punição, segura essa agora. No aniversário de 2 anos da Revolução Egípcia e de 1 ano da tragédia de Port Said, uma corte egípcia condenou 21 pessoas à sentença de morte pelo massacre em Port Said e manteve ainda mais de 50 pessoas sob forte investigação. Essas são as palavras da corte, né? Vocês estão fortemente investigados. Eu não sei bem qual é a diferença de proibido para terminantemente proibido. Eu acho que proibido é proibido, né? Investigado é investigado. A torcida do Al-Ahly foi para as ruas comemorar essa sentença, né? Essas 21 sentenças de morte, comemorou como um título, enquanto do lado dos acusados e dos condenados, inclusive o Al-Masry, o outro time, houve bastante protesto, mais violência, invasão de delegacia, ônibus incendiado, delegacia incendiada, 2 policiais mortos, 26 outros civis mortos em confrontos. Ou seja, uma sentença de 21 pessoas a mortes causou mais 26 mortes. Outro ponto fundamental dessa história, o Abutrica resolveu vazar de verdade, cansou dessa zona toda, um país sem calendário de futebol, cansou de ligar a TV e tudo que passava por ele acabava sendo alvo de julgamento, de divisão no país, foi bater sua bola nos Emirados Árabes e aos 34 anos deixou o clube onde era ídolo máximo. O Abutrica foi eleito em 2012, talvez de forma simbólica, o melhor jogador africano do ano, mas nem isso manteve focado para a sequência das atividades ali no Al-Ahly. Mesmo assim, ele queria mudar de ares. Junto dele, o Fatih e o Guedo, outros 2 destaques, também saíram. Foram emprestados para o Hull City jogar o campeonato inglês. Não dava para segurar as principais peças num cenário tão caótico no país e assim a campanha para o ano de 2013 já parecia fadada ao fracasso sem essas 3 peças importantes citadas, mas não foi bem assim. Em 2013 teve farolzão, né, o campeonato egípcio. Primeiro jogo, Al-Ahly 1, El Mahala 0. Esse foi o primeiro jogo da primeira rodada e o primeiro turno todo foi jogado com portão fechado. Tem campeonato, mas com portão fechado. Esse jogo, o primeiro deles, o primeiro dos Diabos Vermelhos, foi, por exemplo, no estádio, entre aspas, da Defesa Aérea, um estádio administrado por militares, um campo. 3 caminhões policiais e 2 veículos blindados fizeram a segurança do local. Ou seja, que climaço, né? O fato é que a torcida do Al-Ahly seguia revoltada com as sentenças,
com parte das sentenças, com alguma injustiça que eles detectavam ali, com o fato, principalmente, de nenhum policial ter sido condenado à morte. E fora dos estádios, muita violência ainda continuava colocando o campeonato em xeque. O clima, portanto, para a disputa era menos que zero, né? Era horroroso. E a Federação Egípcia continuou a sua rotina de ser invadida, só que agora, além de invadida, incendiada, saqueada, ela, enfim, tinha que lidar com um campeonato ainda que ela tinha que administrar sem nenhuma condição para tal. Contextualizando um pouco mais, caiu o Mubarak e assumiu democraticamente o Morsi, com maioria do parlamento vindo da Irmandade Muçulmana, da qual o Abutrika e boa parte da torcida do Al-Ahly são simpatizantes. A Irmandade é classificada muitas vezes como movimento terrorista, mas é uma organização político-religiosa, né? um partido com igreja. Mas o Morsi foi deposto em golpe militar após em pouco tempo mostrar como e para quem governaria, ou seja, com um autoritarismo aos diferentes e enchendo de benefícios a turma da Irmandade Muçulmana. Como o exército, com o exército mandando no país, veio a promessa, mais uma vez, de novas eleições, e durante isso gente na rua quase todo dia, o pau comendo quase todo dia, vítima fatal por todo o país, e um campeonato egípcio rolando, né? Jogos de portões fechados, né? Que coisa. Rolando um campeonato, sabe-se lá por quê, e com essa situação no país. Passam 4 times para a semifinal, mas a federação, desesperada para terminar logo com a liga, declara Ahly e Zamalek, rivais e líderes de seus grupos, campeões, e cancela as semifinais. No meio do caminho viu que estava tendo jogo demais, sem clima nenhum. Os times já estavam esquálidos, sem receita, sem verba futura, o campeonato era um fracasso absoluto. E o Al-Ahly queria, inclusive, cortar 1/4 do salário dos seus jogadores para conseguir honrar os seus compromissos. O ministro do esporte, por exemplo, do egípcio, estava renunciando, e no início da fase de grupos da Copa Africana de Clubes, na qual o Al-Ahly era o atual campeão, haveria um Al-Ahly versus Zamalek, rivalidade bruta, os dois, entre aspas, campeões egípcios se encontrando na liberta deles. E já partiram logo para a ideia do portão fechado também neste jogo continental. Só que as duas torcidas desafiaram as autoridades. É bom que se diga que em algumas rodadas do campeonato egípcio elas já tinham descumprido a regra do portão fechado. Conseguido entrar. Vamos entrar, vamos ver o jogo mesmo assim e tal. Mas era importante, era do interesse das duas torcidas que elas mostrassem ao mundo que elas queriam estar no estádio para a promoção da paz. Não eram elas, as torcidas de Zamalek e de Al-Ahly, as responsáveis pela violência de um ano antes. Pelo contrário, né? A torcida do Al-Ahly, no caso, foi a vítima. Sem força nem moral para impedir muita coisa, a federação cedeu e as torcidas entraram nos estádios para essas partidas. Antes desse duelo local, o Al-Ahly passou pelo Tusker, do Quênia, e depois o Bizertin, da Tunísia. Caía então na fase de grupos com o Orlando Pirates, os Piratas de Orlando? Piratas de Orlando. Da África do Sul, e os Leopards do Congo. De novo, era essa competição ou quase nada. O campeonato do Egito voltou a ser cancelado, federação e clube estavam numa pindaíba total e os elencos enferrujados, mais pobres, estavam sem conseguir grandes coisas, já que não tinha futebol no país. Resultado, Al-Ahly 0, Orlando Pirates 3 na primeira rodada em casa do grupo, fora empatou 1-1. Em casa mais ou menos, né? Já que por causa do caos no Egito, o Al-Ahly foi jogar a mais de 400 quilômetros de distância em El Gouna, tipo de um resort. Jogou fora de casa, né? Praticamente. É mais ou menos como, sei lá, é como se o Oscar, aquela chácara que ele tem em Barueri lá, o Oscar é zagueiro, se colocasse uma arquibancada ao redor daquele campo lá, Jarinu, Hotel Fazenda. Um hotel fazenda com uma arquibancadinha, assim, um lugar bem zoado. E o pior, né, desse campo em El Gouna, ele não tinha iluminação e era mês de Ramadã. O que isso significa? O elenco do Ahly não podia se alimentar de dia, quase todo mundo no elenco era muçulmano, e sem iluminação no estádio não dá para jogar de noite. Qual é a solução? Jogar de dia, só que jogar em jejum, né?
Esse 3-0 que o Al-Ahly tomou foi em jejum. Os caras acordaram e não ingeriram nada para jogar uma partida de futebol profissional. Enfim, vieram 2 vitórias depois dessa derrota e do tropeço na estreia. Vieram 2 vitórias sobre o Leopardos. 7 pontos com 4 jogos na tabela. Melhorou. O jogo da classificação, que foi a rodada 5, foi bem saboroso, por sinal. 4-2 sobre o Zamalek, num estádio minúsculo. As 2 torcidas foram a esse estádio minúsculo. Foi um caos, mas até que um caos... Do bem. Do bem, O jogo teve parafernália, torcida, fumaça, bomba, tudo. As imagens são muito malucas de se ver, tem na internet. E deu tudo certo. Vou cantar aqui, tá, Paulo? O primeiro, o Al-Ahly. Ekrami, Fatih, Gomar, Naguib, Moawad, Ashur, El Said, Soliman, Abutrika, Ahmed e Zaher. El Sayed, Fatala, Shafi, Tolba, Gaber, Shikabala, Eid, Samir, El Sayed, Taufik e Gafar. O treinador era o Helmi Tolan. Pintou a Abutrika, né? Shikabala. Esse é o detalhe. Pintou a Abutrika depois de 6 meses lá nos Emirados Árabes. Ele voltou para o segundo semestre e tá aí de novo metendo gol, jogando bola. O Al-Ahly classificado e na última rodada fez ainda mais. Ao empatar com o Orlando Pirates, eliminou o rival Zamalek da fase final. O empatezinho derrubou o Zamalek. Se fizesse um gol no time da África do Sul, teria ajudado seu rival, acabou não fazendo, foi para a semifinal. Esta é a semifinal da Champions Africana. Al-Ahly versus Cotton Sport de Camarões. Fora de casa, em terra de Camarão, 1-1. O Al-Ahly saiu atrás, mas teve Abutrika aos 48 do primeiro tempo como autor do gol de empate. Entre o jogo de ida e o jogo de volta, adivinha? Confusão no Egito e confusão pesada. O time de handball do Al-Ahly, que foi vice-campeão africano, voltou para o país e a torcida foi receber a molecada no aeroporto, né? Recebeu o time no aeroporto. E lá no aeroporto, claro, entraram em confronto com a polícia que cuida do local. Uma pá de torcedor foi preso e o evento, com aparência, parece que foi uma violência totalmente gratuita, né? A torcida do Al-Ahly, inclusive vandalizou o aeroporto e tudo mais, só reforçou a narrativa de que havia sim um sentimento incontornável de que a torcida do Al-Ahly era inimiga das forças policiais desde a queda do Mubarak e sim uma cor, uma identidade ali associada a um lado da história. Seja como for, a semifinal aconteceu naquele estádio bizarro que a gente falou, né? Lá em Serrana, em Sertãozinho, num hotel fazenda, numa chácara para adolescentes e até por conta dos conflitos no aeroporto, mesmo jogando longe, 400 quilômetros de casa, foi com o portão fechado. E o Cotton, o rival, deu trabalho, buscou um novo empate, 1-1 de novo. A decisão foi para os pênaltis. Muitos pênaltis, 8 para cada lado. O Abutrika, inclusive, perdeu o primeiro até que Haman desperdiçou a cobrança e o time do Egito voltou para a decisão continental. Eliminava o rival de Camarões. Vamos para os pênaltis? Pênalti. Só o da vitória, claro, né? على لاعبي او على لاعب القطن الكاميروني اللي هيتصدى مين امينو ولا مين والله هامان جاك هامان رقم 9 ده بديل برضه من اللاعبين اللي دافع بيهم المدرب سيباستيان ديساب جاك هامان وشريف إكرامي شكرا هامان يطيح بالكرة في المدرجات الأهلي إلى المباراة النهائية. Passou. Deu Al-Ahly classificado. Mesmo sem torcida naquele estádio lá longe, a torcida no Cairo fazendo protesto pela liberdade de torcedores presos naquele episódio do aeroporto e uma chance clara de bicontinental. Tava ali, a 2 jogos, afinal era contra o Orlando Pirates, o mesmo que encontrou o Al-Ahly na fase de grupos. Ida lá na África do Sul, volta no Cairo, aí sim a decisão podia ser em casa. O Pirates não joga no estádio da final da Copa, né? O tal do Soccer City lá.
Mas o Orlando Stadium é grande, é imponente, a atmosfera do jogo de ida foi bonita, foi legal, mas não foi efetiva. Nesta final, aliás, é quando o Abutrika sai do posto de ídolo para o de lenda máxima. O jogo na África do Sul é 1-0 ao Ahly. Gol dele, gol de Abutrika na última volta do ponteiro, 48 do segundo tempo. Dá-lhe Abutrika, o time da casa empatou. Não, na verdade o contrário, né? Tava 1-0, gol do Abutrika, vamos olhar direito a ficha. 1-0, gol do Abutrika, e aos 48 do segundo tempo, sem jogar para merecer, o Orlando Pirates empata. Então o jogo foi 1-1, mas 1-1 arrancando o empate no finzinho. Se não era excelente, pelo menos para as circunstâncias, o time sul-africano tinha que se contentar. Era 1-1, era isso ou nada. Melhor que nada. Desde a tragédia, foi a primeira vez que um estádio no Egito foi totalmente liberado para um jogo. Tanto a FIFA quanto o governo deram sinal verde, e a SEMI, que tinha sido lá longe com o portão fechado, mudou, né? A decisão seria em casa, de fato, com torcida no estádio. O encontro das massas, algo tão complicado, tão traumático naquele momento do Egito, ganhou uma chance de voltar a ser visto com certa normalidade. 60 mil e tantos no estádio Al Mukalim Al Arabi, com gente a mais, certamente, pelas imagens dá para ver que tem gente no placar, no portão, amontoada, mas agora, em paz, casa cheíssima para ver o Al Ahly tentar o biconsecutivo. Entende? Porque é um dos maiores. Eu acho esse jogo um dos mais importantes da história do futebol, da história recente. A volta do povo egípcio ao estádio lotado, uma final de campeonato. É claro que teve gás lacrimogêneo do lado de fora, confusão, e seria impossível de evitar. Mas o jogo começou no horário, sem necessidade de 1 milhão de policiais. Tinha uns 300 mil, mas não tinha 1 milhão de policiais ao redor do campo, e com a atmosfera de jogo de futebol para valer, de verdade, muito quente o ambiente. E no jogo em si, adivinha quem foi o herói, Paulo Júnior? Ele mesmo. Mohamed Abutrika. Aos 9 do segundo tempo, o jogo começou a ficar complicado, o estádio apreensivo, ele pegou uma bola na frente da área, ajeitou para o companheiro, saiu do caminho do chute, mas o chute saiu um raspa-bosta, né? E no raspa-bosta a bola encontrou quem? Abutrika. O Abutrika dominou e pôs para o gol. Na comemoração, até que ele chegasse no alambrado onde estava a torcida, ele foi abraçado por operários de capacete amarelo, jornalistas com fone de ouvido, pessoas de terno, de farda, gandula com colete. Tava todo o extrato da sociedade egípcia conseguiu dar um abraço nele ali. Ele tinha encanador, bombeiro, carteiro, Uber, todo mundo ali, todo mundo abraçou o cara. É uma das imagens, para mim, uma imagem muito emocionante pelo que representa. Vamos com o gol de Abutrika, o gol na final da Champions. شفنا الليزر النهارده الموجود بقوه. ادي امامنا لمسه وليد على طول الكوره لمحمد ابو تريكه. ادي عبد الله السعيد حرك له حلو قوي فتحي. وادي ابو تريكه. هو ده ابو تريكه. اللمسات مع النيات. هنا اللمسات الحلوه مع النيات الحلوه تمت الاهلي. محمد ابو تريكه هو دائما وابدا يسجل في المباراه النهائيه ويسجل. O El Zahir fez o segundo gol aos 33 do segundo tempo, 2-0. Bicampeão consecutivo. Na comemoração do gol, né, o Al Zahir colocou 4 dedos levantados assim, ó, na frente da cara. Assim, é um sinal que é familiar aos islamitas perseguidos pelos militares. É um gesto político, claramente, um gesto de protesto que inclusive já tinha sido feito em outros gols. O governo se mexeu, tentou abrir uma investigação contra o jogador, mas nada constou. Era o Al Ahly, bicampeão, e dando a sua mensagem política também. A festa, claro, teve toque de recolher, já era pedir demais também que a torcida ia tomar as ruas, ia ficar tudo bem em nome da conquista esportiva. O país estava no meio da bagunça. Dentro do gramado, Abutrika se recusou a cumprimentar o ministro dos esportes, o Taher Abu Zaid. Muito pelo contrário, aliás, ele foi até a torcida do Al Ahly, uma parte ali mais organizada, mais rebelde, e a ele se aliou entre abraços e beijos. Estava escrita uma das grandes histórias do século XXI, do futebol recente, como você disse, e uma grande parte futebolística de essa que é uma das grandes crises políticas e sociais de um país nos últimos tempos,
tem uma pitadinha, uma grande pitada, né, de futebol em toda a treta recente do Egito. Ainda tinha o Mundial de Clubes ali pertinho, Marrocos, dava para ter uma invasão de Al-Ahly. Em Marrocos tinha bastante torcida, mas não foi propriamente uma invasão. E com Sandro Merahit no apito e Marcelo Lippe na casa-mata rival, o Al-Ahly não suportou a força do Guangzhou Evergrande e decepcionou sua torcida. Foi, acho que 2-0 para o time de Conca, Muriqui... Elkeson. Brincadeira, não pode perder para esse time, Abutrica. Mas o Abutrica tem que se culpar pelo gol que ele perdeu. Tava 0-0, ele perdeu um gol debaixo da trave, sem goleiro, cabeceou por cima. Não pode perder aquele gol, mas perdeu e quem perde e quem não faz toma, é uma frase que eu criei recentemente. Nesse jogo, o Abutrica se machucou, saiu antes do fim, depois do Mundial de Clubes chega 2014 e agora de fato ele se despede do futebol. Como o Egito não jogou Copa entre 90 e 2018 e como o Abutrica não foi para uma Premier League da vida, a história será muito mais generosa, por exemplo, com o Mohamed Salah do que com ele, o Abutrica. Mas eles dividem com certeza a mesma prateleira na história recente do futebol do país, com a diferença imensa dessa influência que o craque do Al-Ahly teve no colapso que viveu no país. O plano dele era se despedir no Brasil, na Copa do Mundo de 2014, mas o Egito não conseguiu a vaga, perdeu para Gana. O Abutrica, então, tem 5 Champions africanas com o Ali, coisa de Riquelme, né? É o Riquelme dos caras, além das 2 Copas africanas que ele conquistou com a seleção. Foi campeão egípcio 7 vezes e, segundo os dois jornalistas que eu consultei aqui, né? O Gabriele Marcotti e o Leandro Stein, é o Abutrica provavelmente o maior jogador da história do futebol a não ter jogado nem na Europa, nem na América do Sul. Boa. Eu não consegui encontrar outro, de fato. A gente faz um sobe-som aqui para homenagear o Abutrica, ele sendo substituído pela última vez na frente da sua torcida. Vai lá, Abutrica. أبوتريكا الكل الملعب يصفق لأبوتريكا لا تترك الملعب. هذه هي التحية الجديدة من أبوتريكا لهذه الجماهير على الطريقة الإسبانية، ولكن الذهاب إلى المغرب إلى كأس العالم للأندية. أبوتريكا يملك 4 أهداف في مسابقة كأس العالم للأندية، سجل في أوكلاند وفي مرمى أمريكا كلاب أمريكا. Já quase campeão, o técnico fez essa moral, né? Tirou o cara para ele ser aplaudido. Ainda uma outra glória para o Abutrica. Em 2017, ele entrou numa lista de elementos perigosos do governo do Egito, que tinha uma ficha antiterror. Ele foi proibido de deixar o país, teve passaporte confiscado, teve também seus bens confiscados e, na época, ele era comentarista de futebol e estava no Gabão para comentar a Copa Africana. Ele que defendeu a eleição do Morsi, criticou o golpe, combateu a extinção autoritária da Irmandade Muçulmana como essa célula político-religiosa no país, tinha uma voz ativa, tinha muita mídia, era um cara ainda muito forte, muito representativo na opinião pública e, juntando futebol e política no microfone, passou a ser um nome entre os 1.500 nomes da listinha dos terroristas para o governo egípcio. E isso, claro, só aumentou a devoção, só aumentou o fanatismo, a paixão da torcida do Al-Ahly em relação a ele, ainda que o Al-Ahly não voltou a ganhar a Copa Africana desde então. Lista de terrorista para o Abutrica, vocês são uns brincalhões, cara, pulem no meu peito. É o fim da picada, muito legal, o Abutrica merece todo o nosso respeito e aqui a gente acaba o meu time de botão, mas o caos egípcio não acaba ali não. Em 2015, por exemplo, houve uma nova tragédia, mais dezenas de mortos por causa de um jogo de futebol. Agora foi um jogo do Zamalek, o rival do Al-Ahly. Teve um enredo semelhante ao massacre de Hillsborough, na Inglaterra, né? Teve uma história com o portão fechado de um lado, gente esmagada, a impressão que alguém fez alguma artimanha ali para provocar uma superlotação. Era jogo de abertura parcial do estádio, ou seja, nem o estádio superlotado estava, né? Então, abertura parcial com gente esmagada, com dezenas de mortos esmagados, foi muito estranho também, e nem o Egito como país político, né, como Estado, viveu muito melhor logo em seguida, ou seja,
pasme você, Paulo Júnior, não é a conquista no futebol que faz o país entrar nos trilhos, infelizmente. Tudo isso ajuda a gente a entender o que representou a Copa de 2018 para o Egito, sem o Abutrica, mas com Salah e companhia, e o futebol a ser visto, o mundo a ser compartilhado, né? Ver o Egito mostrando a sua camisa para o mundo inteiro. É um povo que gosta demais de futebol, e um povo que teve, pelo menos o torcedor do Al-Ahly, 2 grandes alegrias quando quase mais ninguém no país podia sequer ver o seu time jogar. Que luxo teve o torcedor do Al-Ahly nesse tempo. Concluiu bem, né? Concluiu bem? Concluiu bem. Tá, teve apesar de toda a bagunça, teve um timaço pra torcer, né? Perfeito. Eu ia até soltar o hino do Egito, mas não vou mais. Não vai mais, não. Terminamos por aqui. Muito bom o Abutrica, hein? Fiquei pensando no programa que devia ter visto mais jogos. Não vi tanta coisa, não. Acho que a maioria de quem tá ouvindo não deve ter visto tanta coisa. Pois é. Faz parte também da história. Dá tempo de ler, de se aprofundar. E lembrando o generoso e-mail do Leandro Stein, joga aí na busca da Trivela, Abutrica, Al-Ahly, tem muita coisa legal. Tem praticamente todos os textos, né? Foram usados aí pro roteiro. Vale a pena para quem quiser sacar um pouco mais do Abutrica, do Al-Ahly e do futebol do Egito na última década. A gente volta muito em breve com mais uma grande história do futebol. Próximo, meu time de botão vai ser em véspera de final de Libertadores. E aí a gente vai contar uma história de um grande ídolo do Flamengo. O Abutrica flamenguista, um alagoano que foi o Zico antes do Zico. Esperem e verão. E se tá ouvindo isso daqui lá pra frente... 2030. Quando não tem mais essa coisa do inédito, você tá com uma lista na tua frente, aí tanto faz. E quando você olha pra cima e já abre o Spotify. Tem. Porque o chip tá no olho. Tá no olho. Pensando o quê?